Queridos, como é bom estar aqui novamente falando com você, para você, nesse estudo maravilhoso que temos como tema Encontros Inesquecíveis com o Mestre. Quantos personagens ao longo desse tempo você já viu, você já foi abençoado através da vida deles, e é lógico, o encontro com o Mestre muda para sempre a história de vida de qualquer pessoa. E por isso temos nesses personagens bíblicos a essência da vida cristã. Então, quando Cristo, que é a nossa verdadeira esperança, Ele habita no coração do homem, que o homem tem esse encontro arrebatador, inesquecível, de entrega total, a vida muda plenamente e dá-se então um novo sentido. Hoje nós vamos falar sobre Pedro. Pedro, que é assim um personagem, um homem maravilhoso na história bíblica, foi aquele que nos deixou um grande legado de vida, foi aquele que, com seu comportamento, as suas atitudes, ele nos faz refletir sobre o que não devemos fazer, como não devemos nos comportar, mas ao mesmo instante, a gente precisa olhar o outro lado de Pedro. Como devemos ser, como devemos agir, como devemos nos portar, e também foi um homem de um coração sincero, foi um homem, um discípulo, um apóstolo, que ele entregou a sua vida. Então Pedro entendeu que o encontro que ele teve com o Senhor fez da sua vida um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Então eu quero, nesses minutos aqui, pensar com você, ok? Alguns textos não tem como a gente ler por causa do nosso tempo. Então eu peço que você anote e depois você leia com calma. Mas eu quero começar por uma parte onde eu vejo a restauração de Pedro. E aí depois a gente vai lá no início, faz ali um meio e depois a gente vai para o final. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 61 e 62. Essa eu quero ler com você, porque é um capítulo que trata da entrega de Jesus, Jesus no Getsêmani, Jesus sendo traído e preso, a negação de Pedro, quando Jesus está lá no pátio, na casa do sumo sacerdote, diz-nos o texto que Pedro seguia de longe. E quando Pedro está ali e que acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro está sentado junto deles, uma criada então o viu assentado, fixando os olhos nele, disse: este homem estava com ele. E aí no verso 57, Pedro nega dizendo: mulher, eu não o conheço. Quando chegamos no verso 58, dali a pouco outra pessoa viu e disse: também és um dele. Mas Pedro falou: homem, não sou eu. Pela segunda vez ele nega. E tendo passado quase uma hora, olha, enquanto Pedro está ali, Jesus está lá sofrendo as acusações, os insultos, E Pedro está observando de longe. Então, quando chegamos no verso de número 60, mas Pedro respondeu: homem, não sei o que está dizendo. Imediatamente ele ainda estava falando e o galo então cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito. Qual foi a palavra? Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Então a gente vê os 3 momentos em que Pedro, ele nega o Senhor. Verso 56, através de uma criada. Verso 58, outra pessoa viu e falou que Pedro era um deles. Ele diz: não sou. Passando então uma hora, outro homem afirmou: é claro que este também
estava com ele, pois é galileu. E Pedro volta a negar. Então, quando o galo canta, o que acontece? Pedro se lembra. E aí eu fico imaginando aquela cena de Jesus um tanto distante, virando-se após o galo cantar e o seu olhar se cruzando com o olhar de Pedro. Queridos, eu imagino um encontro arrebatador, um encontro especial, que foi lá no coração de Pedro e fez com que ele se lembrasse do que Jesus havia dito pouco tempo antes: Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro disse: Senhor, jamais. Senhor, inclusive eu estou pronto a ir ter contigo, estou pronto a morrer por ti, Senhor, como que eu vou te negar? E nessa hora então Pedro reconhece, Pedro vê que o que Jesus falou se cumpre. Ele negou, ele diz não conhecer aquele a quem ele chamou de mestre e que disse que daria sua vida. Mas aquele olhar de Jesus não foi um olhar de acusação, não foi um olhar de repreensão, não foi um olhar de exclusão, mas foi um olhar de ternura, de misericórdia, de amor, como quem disse: eu não te avisei, Pedro? Olha o que aconteceu. E no mesmo instante Jesus está dizendo: Pedro, pense bem, avalie tudo, ainda há tempo. E diz então o verso 62, Pedro então saindo dali, chorou amargamente. Vamos parar aqui e vamos agora para o nosso início, quando a gente fala sobre esse encontro inesquecível com o Mestre. Esse encontro envolve arrependimento. Queridos, tem que ser marcado pelo arrependimento. Você é um cristão que preza pelo arrependimento e busca o perdão, reconhece, declara, se arrepende e abandona a prática de pecado? E isso é importantíssimo, porque isso é uma marca daquele que teve realmente um encontro inesquecível com o Mestre. Pedro, então, é esse discípulo a qual nós vamos refletir sobre a sua vida. Ele era chamado Simão Pedro, também chamado na Bíblia como Cefas ou Simão Barjonas. Trabalhava como pescador na região da Galileia. Ele e seu irmão André foram os 2 primeiros discípulos a serem chamados por Jesus para segui-lo, conforme está escrito em Mateus 4, 18 a 20. Quando Jesus se encontrou com Pedro, o chamou de Cefas, cujo significado é rocha. O motivo que Jesus chamou Pedro assim é que mais para frente ele seria firme como uma rocha, ao invés de ser inconstante. Então, há uma grande lição na vida de Pedro, é que ele se tornou uma pessoa firme e não um homem inconstante na fé. Pedro era chamado por essas variedades de nomes. Por exemplo, Paulo o chamava de Cefas, Marcos o chamava de Simão e João o chamava de Simão Pedro. A natureza de Pedro assemelha-se a um turbulento redemoinho onde pulam as mais louváveis virtudes e as mais repreensíveis fraquezas. Desse vigoroso pescador podia-se esperar qualquer coisa, exceto um comportamento previsível diante dos desafios do cotidiano. Por isso, suas reações a eles variavam desde a mais expressa coragem, como no andar sobre as águas tempestuosas do mar da Galileia, de acordo com Mateus 14, 28 a 31, até posição de negação, quando a noite em que Jesus foi preso. Consta também em Mateus 26, 69 a 75. Então Pedro, ele era essa pessoa que não se tinha como prever as suas reações. Mas Pedro, ele teve um chamado, e quando a gente olha o chamado de Pedro, nós vamos ver que em toda a sua vitalidade e fraqueza,
espelhava bem o tipo de temperamento do homem da Galileia, região onde nascera e prosperara como pescador, nas imediações de Betsaida, às margens do lago de Genezaré. Está lá em João 1,44. O futuro apóstolo, assim como tantos outros judeus contemporâneos seus, aguardava ansiosamente a manifestação redentora do Messias. É necessário identificarmos dois momentos distintos no chamado de Simão Pedro ao discipulado cristão. Primeiro, temos o impacto causado pela ação de André, o seu irmão, então discípulo de João Batista. André, que mais adiante também se tornaria um dos 12, não apenas ouvir o testemunho do profeta acerca de Jesus na margem oriental do Rio Jordão, está lá em João 1,29, como também conhecera pessoalmente o seu futuro mestre, João 1,35 a 42. Tão convincente fora aquele primeiro encontro que André viu-se na tarefa de retornar à Galileia e reportar o ocorrido a seu irmão, no afã de persuadi-lo a encontrar-se com aquele que seria o prometido de Israel, conforme está em João 1,42, 41. E diz lá o texto: ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro e André, após esse primeiro contato com Jesus, retornaram às suas atividades cotidianas nas cercanias do mar da Galileia. Ali, algum tempo depois, pela segunda vez, tornaria o encontro seu futuro mestre, desta vez em definitivo. Se na primeira vez Pedro foi apresentado, nesse segundo momento, ele então tornaria esse encontro algo definitivo. Ele se encontra com Jesus. Marcos 1, 16 a 18, que diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Esses dois encontros foram fundamentais, importantíssimos à vida de Pedro, que após então esse chamado, vem e segue-me, Pedro então torna-se um discípulo. Ainda nesse primeiro momento, um discípulo tempestuoso. Preste atenção nisso. A despeito de todo o seu vigor físico, é provável que Pedro estivesse entre os seus 30 e 40 anos, quando de sua vocação discipular. Por referência bíblica, sabemos que já se encontrava casado ao iniciar a sua caminhada cristã. Sua casa ficava em Cafarnaum, na Galileia. Foi palco de um dos primeiros milagres presenciados por eles como discípulos, obviamente realizado por Jesus, que foi a cura da sua sogra, Mateus 8, 14 a 15. Então vejam que como Pedro está nesse crescente. O primeiro encontro lhe é apresentado Jesus. O segundo encontro, há um chamado e ele se dispõe a seguir. E agora Pedro já está vendo Jesus manifestar o seu poder, ensinar com sabedoria que lhe era peculiar, e Pedro agora está entre os discípulos. Então, embora contraditório em várias ocasiões, Pedro era sobretudo um entusiasta de sua vocação cristã. Após o duro discurso de Jesus, narrado em João capítulo 6,
Grande parte dos 70 discípulos abandonaram. O texto diz que eles viraram as costas e já não seguiam mais a Jesus. Quando os 12 ficaram ali, eles foram indagados acerca do que iriam fazer. Jesus volta-se para eles e diz: vocês também querem se retirar? E Pedro, com todo o seu entusiasmo e amor pela vida cristã, Pedro, de forma consciente da autoridade daquele que o vocacionou, adiantou-se aos demais e ele deu a resposta. João 6,68. E Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Como quem diz, não há outro, nós não queremos, nós não vamos abandonar. Pouco mais adiante, o mesmo Pedro, por excesso de zelo, deu voz ao inimigo que tentou paralisar a obra redentora de Cristo. Recebeu de seu mestre talvez a mais dura repreensão de sua carreira discipular. Marcos 8,33. Jesus, então, quando ouve essa fala de Pedro, ele se volta para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitais as coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. O mesmo Pedro que faz uma afirmação contundente: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida. É o mesmo Pedro que agora ele tenta paralisar a obra redentora. Ele diz para Jesus não ir para Jerusalém para não morrer, e fica aqui conosco. E Jesus, então, percebendo que o inimigo encontrava ocasião na vida de Pedro naquele instante, o repreende de maneira tão dura e severa. Mas o encontro que ele teve com o seu mestre fez toda a diferença. Se até então nós temos um Pedro que ele oscila, temos um Pedro que ele é capaz de dar respostas profundas e seguras, mas ao mesmo tempo ele carrega em si as suas dúvidas, os seus questionamentos, nós vamos ver o seu encontro com o mestre. Infelizmente, quando Jesus foi preso, Pedro perdeu completamente a coragem, ficou com medo de ser preso junto com ele. E quando perguntaram se ele estava junto, Pedro negou e fez por isso 3 vezes, quando lemos em Lucas 22:62, como falamos, saindo dali, chorou amargamente. Mas a ressurreição de Cristo, ela inaugura um novo ciclo. Sim, a ressurreição de Cristo, ela lança luz a uma nova esfera da existência humana e da história da humanidade. A ressurreição de Cristo promove agora um encontro maravilhoso e inesquecível, ao mesmo tempo arrebatador com aqueles discípulos. E o alvo principal é Pedro. O alvo principal é Pedro. Então a ressurreição para Pedro foi um recomeço. Não se sabe como Pedro e os demais, uma vez dispersos, conseguiram novamente se reunir naquele lugar, naquela casa, que então lhes servia de abrigo contra um possível investido dos judeus. Os discípulos estavam trancados numa casa. João 20:19 era provavelmente um local onde Jesus costumava se reunir com os seus seguidores quando estava em Jerusalém. Naquela noite, ao contrário do que lhe era peculiar, Pedro assentou-se junto aos seus companheiros, tristemente calado, emudecido em seu drama pessoal. Havia nele um amargo sentimento que superava a angústia vivida pelos demais, a dor de ter não somente perdido, mas repentinamente negado o seu mestre diante de tantas testemunhas. Nenhum outro discípulo carregava no coração uma dor tão profunda, tão particular, tão pessoal como a de Pedro, porque enquanto os outros estavam distantes, Pedro, ainda que de longe, estava lá no pátio, ainda que veladamente, reservadamente, mas ele estava lá. Quando muitos estavam em outros lugares afugentados, Pedro estava lá. E ele pôde ver
E ele nega. O seu olhar se entrelaça com o olhar do mestre, tornando ainda mais dura, um golpe mais duro, mais profundo em si mesmo, que é a dor de uma negação, a dor de mentir dizendo não conheço. Pedro carregava tudo isso, mas ao amanhecer, as piedosas mulheres que há pouco haviam testemunhado da ressurreição invadiram pasmadas o lugar onde eles estavam, na intenção de trazer-lhes boas novas. Notoriamente assombradas, as devotas atropelavam as narrativas umas das outras ao tentar ordenar a história que diziam que haviam testemunhado. O Evangelho de Marcos registra um pequeno, porém importante detalhe na recomendação do anjo àquelas fiéis diante do túmulo vazio. Marcos 16, 7. Olha o que o anjo vai dizer, olha o que Jesus manda transmitir. Ide, dizei aos seus discípulos, mas primeiramente a Pedro, diga primeiro para Pedro, diz para Pedro que ele vai à frente, diz para Pedro que ele ressuscitou, diz para Pedro que ele venceu a morte, diga para Pedro que o seu mestre está vivo e vai adiante deles para Galiléia, lá eles o verão como ele havia prometido. Meus amados, isso é maravilhoso. Vai e diga aos discípulos, mas primeiramente a Pedro. Jesus intencionalmente, ao cruzar o olhar com Pedro lá no pátio, lá na casa do sumo sacerdote, Jesus não se esqueceu do olhar de abatimento de Pedro. Jesus, olhando o coração de Pedro, viu o seu sofrimento e o quanto o inimigo pressionava e o acusava depois daquela negação. Mas Jesus é especialista em restaurar o homem caído. Jesus é especialista em dar ao homem a segunda, a terceira, a décima, a centésima, milésima oportunidade, se necessário for. Diga a Pedro, porque ele me conhece, ele andou comigo, ele ouviu, ele viu o que eu disse, o que eu fiz. Diga a Pedro que não acabou, diga para ele que ele continua, diga para ele que eu continuo investindo nele. Esse encontro inesquecível com o Mestre, ele transcende a esfera humana, ele transcende o pensamento e as possibilidades humanas. Nós julgamos não ter jeito, nós julgamos que não dá, é caso perdido, como poderiam dizer para Pedro, mas Jesus está dizendo: Pedro, eu venci. Pedro, você tem a oportunidade de recomeçar. Pedro, levante-se, ponha-te de pé. Haverá um recomeço na sua vida. São surpreendidos por essa visão do Mestre ressuscitado, nem mesmo a conhecida saudação Pai seja convosco, que tanto foram abordados, garantiu-lhes que não estavam sendo vítimas de qualquer tipo de alucinação, porque o anjo disse claramente, ao tocarem devidamente o Mestre, Pedro e seus amigos foram invadidos por um júbilo que encontrou o seu clímax momentos depois, quando Jesus lhes interpretou as Escrituras, abrindo-lhes o entendimento acerca da necessidade daquele sofrimento pelos quais ele havia passado. Lucas 24, 44 a 49, Jesus mostra para eles que a crucificação, pagar o preço, era um propósito do Pai, já estava definido pelo Pai, que não havia sido culpa deles, de uma fragilidade da fé, da negação, de um coração frio, duvidoso, não, mas que daqui para frente, daqui por diante, esse encontro tornaria a vida deles irreconhecíveis, inabaláveis, porque agora eles estavam vivendo uma experiência real, profunda com Cristo, após a vitória sobre a morte, dando provas vivas de que realmente Ele era o Messias, o prometido de Israel,
que havia dado a vida na cruz para que eles pudessem ter a certeza da vida eterna. Vejam, esse mesmo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, versos 10 e 11, ele diz: como testemunho vivo, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão o testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. Pedro agora escreve: é real, a salvação veio, o que os profetas disseram se cumpriu, Ele deu a vida por nós. Queridos, Pedro então, ele nessa ressurreição de Cristo, ele experimenta um recomeço na sua vida. Pedro agora, ele é levantado como um grande líder. Pedro toma uma posição na vida dele: eu não sou mais um inconstante, eu não sou mais um duvidoso, eu não sou mais aquele em quem o inimigo vai achar e encontrar brechas para que eu negue o meu mestre, eu duvide da minha fé, duvide de quem ele é. Não, agora eu sigo, agora eu estou firme, o meu coração está inabalável. Pedro então se torna um líder. Depois que Jesus ressuscitou, mais tarde Jesus aparece para ele na praia. Pedro, como tinha se arrependido, disse 3 vezes que amava Jesus. A partir desse dia, Pedro foi um homem diferente. Pedro pregou para milhares de pessoas no dia de Pentecostes. 3.000 se converteram naquele dia. Ele começou a falar com coragem sobre a palavra de Deus. Pedro, com toda a ousadia e também com o Espírito Santo, foi muito ousado para iniciar um novo ciclo apostólico. Na sua segunda mensagem, mais de 5.000 pessoas, e Pedro não parou mais. Pedro, aquele que antes do Pentecostes viveu uma vida de impulsividade, Mateus 14, cheio de contradições, presunçoso, Mateus 16, queridos, tanto egoísmo que Pedro viveu, capítulo 19 de Mateus e Marcos 1,18, às vezes tinha discernimento espiritual, noutra ocasião demonstrava uma falta de entendimento sobre as verdades espirituais, Mateus 15,15, fez 2 confissões de fé em Cristo, sentiu-se culpado por chegar a Cristo e ter sido negligente, seguindo-o de longe, Mateus 26,58, Marcos 14,67, associava-se com homens impuros, negou a Cristo, mas Pedro não ficou aqui. Pedro foi transformado por Jesus. Se temos então um Pedro antes do Pentecostes, nós temos um Pedro depois do Pentecostes. Pedro torna-se um pregador, líder, poderoso, atuante na igreja primitiva, Atos 1,7. Fez uma confissão poderosa acerca de Cristo, está lá em João 1,42. Deus operou milagres através dele, Atos 3,7, era corajoso, destemido, Atos 19,20, era um encorajamento e um bom exemplo para a igreja primitiva em sofrimentos. Pedro entrega sua vida por completo, por inteiro, deu instrução à igreja a respeito dos falsos mestres e zombadores. Está em sua segunda carta. Nenhum outro personagem neotestamentário causa tão profunda impressão no coração daquele que lê as Sagradas Escrituras, principalmente os Evangelhos do livro de Atos, quando esse impulsivo pescador galileu, cuja fervorosa devoção em servir seu mestre o fez tornar-se um dos mais destacados obreiros
do Evangelho em todos os tempos. A relevância de Pedro para a história da igreja se faz sentir na própria ordem da lista dos apóstolos. Preste atenção nisso. Dos 2 discípulos são sempre apresentados na mesma ordem. O primeiro e o último, o lugar de vergonha, pertence a Judas. A proeminência dentre os 12 cabe a Simão Pedro, aparecendo sempre em primeiro lugar na lista dos discípulos, com uma rara combinação de coragem e ao mesmo tempo receio e covardia. Pedro alternava momentos de grande força e lamentável instabilidade. Jesus dirigiu-se a ele mais do que qualquer outro de seus seguidores, mas eu quero lhe afirmar, valeu a pena. Sim, valeu a pena, porque este homem se torna então um discípulo autêntico, um seguidor autêntico. Nenhum outro discípulo foi tão importante no ministério de Jesus como os demais discípulos. E posso dizer que, diferente daqueles que com ele estavam, Pedro, com os seus mais profundos sofrimentos após a negação, mas agora ele se torna alguém cheio de fervor, de coragem, de ousadia e fé, sabendo então que Cristo, seu Mestre, ressuscitou, deu a ele a oportunidade de prosseguir. Ele agarra essa oportunidade e então, finalmente, após o Pentecostes, torna-se a própria personificação da fidelidade a Cristo. Sobre os seus ensinos, exemplo e o treinamento de Cristo, o seu caráter impulsivo de um galileu foi sendo gradativamente subjugado, até finalmente tornar-se um discípulo fiel. Queridos, como temos falado até aqui, que esses estudos acerca desses personagens, homens e mulheres, que tiveram um encontro inesquecível com o Mestre, seja Pedro, sejam os demais, seja visto por você, analisado por você, e que você entenda que o encontro muda a vida do indivíduo. Jesus nos dá a oportunidade de nos encontrarmos com Ele. Ele está vivo, Ele está pertinho, Ele está a todo tempo dizendo: se você me invocar, se você me procurar, eu serei encontrado por ti. Assim como Pedro foi, você também pode ser. Tenha um encontro com o Mestre e tudo na sua vida há de mudar. Jamais, jamais será o mesmo aquele que se encontra com o Mestre da vida, o Autor da vida, o Autor da fé. Que Ele abençoe você, que Ele nos guarde e que continuemos em nossa caminhada, sendo cada vez mais, cada dia mais, semelhantes a Ele, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Até a próxima, que Deus abençoe, e aqui a gratidão a toda a nossa equipe da escola discipuladora. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, em nome de Jesus, que esse estudo tenha sido uma bênção na sua vida. Amém. Glórias ao Senhor.